Obrigada, Senhor, porque Tu és santo, santo, e a Tua santidade é manifestada no meio do Teu povo. Obrigada pela Tua presença. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, Senhor. E neste momento, continua, Senhor, no meio de nós, falando também por meio da Tua palavra. Tua palavra que é vida, Tua palavra que é força, que é alimento. Usa o Teu servo, Senhor, como instrumento, como profeta do Senhor nesta manhã, para que ele possa entregar com sabedoria, com a direção do Espírito, aquilo que o Senhor tem para nos falar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O professor Jorge, ele é um dos fundadores da Faculdade Teológica Sul-Americana. Ele é pastor presbiteriano. Ele é doutor em teologia, autor de dezenas de livros de ministério pastoral e principalmente na área de missões urbanas. Ele lançou um livro esse ano, A Igreja e a Cidade. Então, quando o seu nome surgiu, foi uma alegria para nós. Eu sei que você tem não só conteúdo teológico, mas tem a graça de Deus. Então, a casa é sua. Deus te abençoe. Obrigado, querido. Graça e paz, irmãos, irmãs. Eu ouço falar de vocês, mas agora os meus olhos veem e sentem. Uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigado, pastor João Simonetti, pastora Mônica, pastor Márcio, toda a equipe de vocês. E eu vim aqui hoje com uma agenda encomendada. E é uma santa agenda encomendada, que é conversar, refletir com vocês sobre igreja missional, que é um dos pilares dessa igreja. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje um pouco e trazer um desafio a todos nós que aqui estamos. Mas fique tranquilo e tranquila. Já vem falar sobre talvez alguns Índia, outros África, mas eu não vou para lá e coisa do tipo. Hoje Deus vai sensibilizar o teu coração de uma maneira muito forte. Prepare-se para isso, porque vamos refletir sobre o que significa ser uma igreja missional. Me lembro de uma aula que eu estava lá em Pasadena, Califórnia, quando o meu orientador, o Dr. Carlos Van Engen, que já esteve aqui na nossa escola várias vezes, e quando ele ministrava a sua aula, um dos estudantes, um norte-americano, levantou a mão e fez uma pergunta para ele. E a pergunta para ele foi: professor, quando que nós podemos dizer que a igreja em que a gente participa, ela é uma igreja missional? O Van Engen tem uma cultura holandesa, norte-americana e também mexicano. Foi missionário em Chiapas, no México, e ele é muito efusivo quando ele fala. E ele diz: quando? Ele falou assim: quando todos aqueles que nela participam são agentes missionais de Deus para o mundo. Uau! E a classe ficou assim no momento de silêncio. E aquele momento foi como que um baixar do Espírito de Deus sobre nós naquele momento. E assim que ele disse isso, logo a pergunta voltou como um bumerangue. E a resposta é: sou eu um agente da missão de Deus para o mundo. Quando que essa igreja definitivamente vai ser uma igreja missional? Quando você for um agente da missão de Deus. Aí sim, essa igreja vai poder dizer: somos uma igreja missional. Então eu não vim aqui dizer para vocês pararem de fazer aquilo que vocês estão fazendo, de forma alguma. Como conselho missionário, sustentar missionários, e agora mesmo vocês acabaram de se comprometer com alguns projetos que a igreja tem para desenvolver. Contudo, isso tudo deve existir, desde que você não terceirize a atividade fim. Qual é a atividade fim da igreja? Ser a agência de Deus para o mundo. Quem faz isso? Essas paredes não fazem. Aliás, não são nem de vocês. Essas paredes não vão
nem do outro lado da esquina, elas ficam aqui. Mas nós temos pernas e braços missionais, nós vamos. Foi por isso que Jesus resolveu tirar a missão do templo de Jerusalém e colocar dentro dos nossos corações. E eu colocarei sobre vocês um novo templo, que é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos faz agentes da missão dele para o mundo. Então, eu quero começar com essa santa provocação, dizendo que essa igreja só será uma igreja missional quando você que aqui participa se reconhece como um agente da missão de Deus para o mundo. Então, eu quero convidá-los a uma reflexão sobre a história mais impactante de todas. Não é a história de um herói que fez algo e voltou, mas é a história do Deus que enviou e envia, desse Deus que continua enviando o seu povo para a missão. E eu quero pensar um pouco em Jesus como o supremo modelo da missão para nós hoje. Ele não veio para ficar dentro de um templo isolado. Aliás, ele começa o ministério dele na sinagoga de Nazaré, e a primeira ação que as pessoas tiveram, quiseram matá-lo. A partir desse evento, Jesus vai para as ruas, ele vai para os becos e atalhos, ele entra nas casas, se deixa ser tocado. A missão se faz na rua, a missão se faz entre as pessoas, com as pessoas, para as pessoas. E muitas vezes nós esperamos que as pessoas venham até nós, e não tem nada de errado nisso, você convidar que as pessoas venham até nós, mas tem tudo de errado se eu não vou até as pessoas. O próprio Jesus, por várias vezes, diz que ele foi enviado pelo Pai. O Pai me enviou, o Pai me enviou. E o principal versículo da grande comissão em João, de João, porque tem a grande comissão em Mateus, Marcos, Lucas e João, e hoje eu vou ficar só com a de João. Ele disse assim em João 20, 21, e todos nós praticamente já sabemos decorados, né? Assim, vamos ver se nós sabemos, assim, falei que a mensagem ia impactar a gente hoje. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio ao mundo. Assim como, esse como é fundamental, não é de qualquer jeito. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio ao mundo. Ele não diz, eu vos enviarei um dia. Sabe aquele dia em que você estiver lá na igreja, como hoje, e que tem um missionário, e naquele dia, quando isso acontecer e você for sensibilizado, eu vou te enviar. Nem de perto. Ele está falando disso. Que fique claro para todos nós, irmãos e irmãs, você já está enviado. Ninguém precisa, e eu não vou fazer nesta manhã, então fique tranquilo, um apelo para dizer assim, aqueles que querem ser enviados, venham aqui à frente, porque nós vamos orar por você. Você já está enviado. Ninguém precisa fazer nada, você já está enviado. Ninguém precisa te chamar aqui na frente e dizer assim, quantos querem ser enviados para abençoar aqueles que estão no hospital aí perto? Venham à frente, você já está enviado. Quantos querem ser enviados para serem um agentes de Deus lá no seu trabalho? Uau! Você já está enviado. Quantos querem ser enviados lá para ser um agente de Deus na universidade? Você já está enviado. Se nós ganharmos esta compreensão, onde eu estiver, quando eu estiver, com quem eu estiver, eu sou enviado. Gente, seria uma revolução na vida dessa igreja e na vida de toda a igreja. Porque ainda existe entre nós uma concepção de que a missão ficou e é restrita aos
poucos missionários que vão além-mar. Ainda temos essa percepção, que vão para terras distantes. É necessário? Sim. Deve parar isso? Não. Um missionário que fica de 2008 a 2016, quanto é que foi? Né? Aprender língua e tudo mais, é necessário? É necessário. Mas eu não posso simplesmente preencher um papelzinho e dizer assim, então eu fico aqui orando e dou dinheiro. Isso não é ser igreja. Isso é ter uma mentalidade de transferência, de terceirização para os que vão, enquanto eu não faço nada. Não. Tem até uma música que diz isso, né? E eu aqui sem nada a fazer, né? Não temos muito o que fazer. Ah, mas se eu não vou, eu posso ir e orar. Você quebrar essa mentalidade. Você vai todo dia para o seu trabalho. Você vai todo dia para a sua escola, quem vai. Você tem vizinhos do seu lado. Você tem os seus relacionamentos nessa cidade. Então, uma das coisas que também a gente precisa quebrar é a ideia do id. O id, biblicamente falando, o mais correto e até gramaticalmente falando no grego, não vou entrar aqui nesses detalhezinhos para não cansá-los, é indo. Aí muda. Ah, porque eu não posso ir para a Índia, nem vou. Mas não é nesse sentido que o texto bíblico nos fala quando ele diz, ide por todo o mundo. Vou repetir, onde eu estiver, quando eu estiver, com quem eu estiver, eu sou o quê? Enviado. Não muda? Qual de nós então agora poderia dizer assim, não, mas eu não posso ir para o seu trabalho? O nosso maior campo missionário hoje chama-se trabalho. Você e eu passamos mais tempo no trabalho do que com a igreja e do que com a nossa família, sim ou não? Quantas horas você passa no trabalho? Bom, a maioria passam normalmente 8, dependendo aí, né? E quantas horas nós passamos com a igreja durante a semana, comparada com o trabalho? Um culto aí, vamos dizer assim, 1h30, 2, num domingo, quando aqueles que só participam desse momento celebrativo da igreja, contra 8 vezes 5 vezes 6, veja o tempo que nós passamos com o nosso trabalho. O que eu sou lá? Enviado. Preciso vir aqui no culto, alguém botar a mão na minha cabeça para me enviar para o trabalho? Não, Jesus Cristo já fez isso comigo e com você. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio ao mundo. Então é muito mais indo onde eu estiver do que ir. Porque no ir a gente coloca desculpa, mas no indo não tem desculpa nenhuma para nós sermos esses agentes de Deus. Faz sentido para vocês, irmãos e irmãs? Estou perturbando vocês nessa manhã, não? Tirando um pouquinho do nosso conforto. Então é mais do que trazer pessoas para a igreja, é levar a igreja com o evangelho para as pessoas. Quando estiver, onde estiver e com quem eu estiver. É um desafio, mas ao mesmo tempo um estilo de vida. Ser um agente de Deus para o mundo não é apenas uma tarefa. Missão não é evento, missão não é programação, missão não é atividade. Podem acontecer por meio dos eventos, de programações e atividade? Podem, mas missão é um estilo de vida. É quem você é quem eu sou, é quem Jesus disse que nós somos. E Ele insistiu o tempo todo e alguns não pegavam. E será que a gente pega? Vós sois, vós sois, vós sois e vós sois. Tem a ver com o ser, tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com quem nós somos. E o que o Evangelho nos tornou, não dá mais para deixar de ser o que Ele disse que eu sou. Vós sois meus discípulos, nós somos discípulos de Jesus. Então, quero lembrar vocês que Jesus, em um momento de profunda revelação, desafiou a compreensão dos seus ouvintes, que ecoa até hoje. Ele diz assim,
destruí esse santuário e em 3 dias o levantarei. João 2:19. Os judeus, com as suas mentes, presas na magnificência das pedras do templo de Jerusalém, não conseguiram compreender o que Jesus estava dizendo. Eles viam a imponente estrutura, a centralidade de toda a religião judaica naquele templo. Para eles, o lugar onde a glória, o Shekinah de Deus estava, ou supostamente habitava de uma forma mais tangível, para eles, destruir aquele templo seria o fim de tudo. Mas Jesus não falava de pedras, nem de argamassa e nem de ouros. Ele falava de si mesmo, de si mesmo. Ele, o Verbo encarnado, o verdadeiro templo, habitação plena de Deus entre a humanidade, esse Verbo que se fez carne e colocou uma tenda entre nós. Ele estava falando da sua morte, que na cruz seria sim a destruição desse corpo, desse templo físico, mas na sua ressurreição seria o levantar em 3 dias, onde Jesus definitivamente inaugura uma nova realidade. E essa realidade não seria confinada mais em edifício nenhum, em parede nenhuma, em estrutura nenhuma, mas expandiria a presença de Deus de uma forma, eu posso dizer, revolucionária. E foi revolucionária. E nesse ponto que a sua frase se encaixa perfeitamente, quando ele diz que colocaria o Espírito nos novos nascidos para que se tornassem o movimento da missão de Deus. O templo que Jesus construiria não seria um edifício renovado lá em Jerusalém, o que querem alguns até hoje. Querem ir lá e renovar aquele templo que está na mão dos muçulmanos. Não. O que Jesus iria fazer de uma maneira revolucionária era formar uma comunidade dos seus seguidores, nos quais o Espírito Santo habitaria. Revolucionário. Não mais a glória restrita a um lugar, ao Santo dos Santos, acessível apenas pelos sacerdotes, 2.000 em Jerusalém no templo, 3.000 ao redor, 5.000, uma mega church. Acho que ela chamaria church. Mega. 5.000 pastores, sendo os intermediários do povo. Imagina o ágio que não havia quando eles iam naquela celebração anual. Quanto não custava um cordeirinho sem mancha? O ágio era absurdo. Ganhavam muito dinheiro. E tem pastor hoje que ganha muito dinheiro. Não. A glória de Deus agora habita dentro de nós, do nosso coração. Nós somos a glória de Deus. Irmãos e irmãs, nós somos a glória de Deus para o mundo. Nós somos o contraste do mundo. Michael Gorin, sobre o livro de A Igreja Missional, que eu recomendo toda a igreja a ler, ele diz que nós somos um povo contraste. Nós não fazemos diferença porque a gente não bebe, não fuma e não joga. Nós fazemos diferença porque a glória de Deus está em nós e sobre nós. Essa é a grande diferença. O templo de pedras, apesar de belo, imponente, era estático, frio, limitado geograficamente, dependente dos rituais externos, para que as pessoas se aproximassem de Deus. O novo templo agora foi construído pelo sacrifício e pela ressurreição de Jesus Cristo, portanto é dinâmico, ilimitado, intrinsecamente ligado à presença de Deus em nós. Eu quero que você tenha um santo temor e um santo tremor, que quando eu entro no meu trabalho, quando eu estou lá onde eu estiver, ali está a presença de Deus, naquele lugar.
Portanto, eu não vou fazer coisas escusas, eu não vou fazer me corromper com situações dos valores do mundo, porque se eu não for a presença de Deus, quem vai ser? O Bolsonaro? O Lula? O de esquerda? O de direita? Se eu não sou a presença de Deus onde eu estiver, quem vai ser? Assim como o Pai me enviou, vai ser você. Eu vos envio ao mundo. E quando Jesus colocou o Espírito dele em nós, Ele não nos deu um privilégio para ser guardado. Meu Espírito, não. Dele. Mas ao fazer isso, nos deu uma capacidade para ser liberada. Liberada. Essa capacitação nos transforma nos agentes da missão. E recebereis poder ao descer sobre vós. E sereis, é poder para ser. Ah, mas eu não faço, é poder para ser. Ser um agente dele para o mundo. Portanto, a igreja missional que eu trago para nós refletirmos nessa manhã, é que você é o quê? A manifestação visível do templo que Jesus construiu. Não é mais o templo de Jerusalém. Obrigado, Senhor. Eu não preciso ir lá para Jerusalém para encontrar o Senhor e a tua presença. Onde eu estiver, com quem eu estiver, quando eu estiver, eu sou a presença de Deus, o templo de Deus em qualquer desses ambientes e qualquer lugares. O antigo templo era um lugar para ir. O novo templo é indo, é para ir. E você é convocado para isso, e você é chamado por Deus para isso. Você é chamado para participar do corpo dele por causa disso, para ser essa presença, essa personificação viva da presença de Deus, um Deus em missão para o mundo. Eu lembro de uma vez, de uma história de um homem chamado João, não Simonete, mas poderia bem ser. Eu, João. Ele não era pastor, nem um missionário em terras distantes. Ele trabalhava em uma fábrica, numa linha de produção, fazendo aquela mesma coisa repetidamente todos os dias. Né? Fruto do Fordismo, né? Esse é outro assunto. Bom. E muitos dos seus colegas dessa fábrica eram céticos e até hostis à fé de João. João, no entanto, tinha uma convicção profunda. Qual? Que ele era um agente missional de Deus ali no piso de chão da fábrica. Sempre disposto a ajudar. João era conhecido por ser o primeiro a chegar e o último a sair. Se alguém precisava de alguma ferramenta, lá vinha o João. Se um colega estava com algum problema pessoal, quem aparecia? O João. Ouvia com atenção, não julgava as pessoas e muitas vezes até oferecia uma oração silenciosa, ainda que a pessoa não soubesse, e uma palavra de encorajamento. Um dia, um colega de João, no seu trabalho, conhecido por ter um temperamento difícil, duro, zombador. Tem tanta gente assim no mundo, né? Ele teve um problema sério, esse colega do João. Seu filho adoeceu gravemente e ele estava desesperado. O colega de João, o zombador. João, sem hesitar, ofereceu-se para ficar com o filho mais novo, enquanto ele levava o filho mais velho em uma situação grave para o hospital. E João não fez nenhum sermão, não colocou o dedo, ele simplesmente
serviu. Naquela noite, enquanto João cuidava do filho mais novo da criança, do seu colega, o zombador, do hospital, esse homem teve tempo para pensar, olhando para o filho e para a sua própria vida. E naquele momento, ele viu o amor de Cristo em ação. Ele viu e sentiu. Não em palavras grandiosas, mas em um ato simples de um serviço do João. Dias depois, quando o seu filho melhorou, ele estava melhor, esse colega, o zombador, o procurou João, não agora para zombar, mas com lágrimas nos olhos, e disse assim para o João: João, eu não entendo a sua religião, não conheço a sua religião, mas eu vi algo diferente em você. Você me mostrou o que é amor de verdade. João, eu quero isso para a minha vida. João não precisou de um palco, de um microfone. Ele simplesmente foi um agente missional no seu dia a dia. Onde? No seu ambiente de trabalho, mostrando o amor de Deus por meio de suas mãos, dos seus ouvidos e do seu coração. E através desse simples ato de serviço, que às vezes a gente acha que não leva a lugar nenhum, porque a gente tem que falar de Cristo. Uma vida foi tocada, e uma porta para o Evangelho se escancarou e abriu. Esse exemplo de João, um homem simples e comum, diga para mim, se não te ajuda a pensar, de modo prático, algumas sugestões que nós temos para viver uma vida missional. Sim ou não, gente? Existe alguém aqui, nesta manhã, que diria assim: eu estou incapacitado de fazer o que o João fez? Eu queria ver, tem alguém? Levanta a tua mão. Tem alguém? Tem alguém que pode dar uma carona? Uhum. Tem alguém que sabe que acontece alguma coisa lá com a vizinha e eu posso chegar e abençoá-la? Eu, na pandemia, peguei 4 vezes Covid. A minha esposa 2. Isso que a gente sabe. Mas foi justamente naquele período crítico em que a gente não podia sair de casa, né? E eu não sei como, mas alguém do meu condomínio, eu moro lá no Pátio Alegro, lá perto da Anguera, lá atrás, alguém ficou sabendo que nós estávamos com Covid, os 2, confinados dentro de casa. Como ficaram sabendo? Não sei. E um dia estávamos eu e a minha esposa lá em casa e escutamos um barulho. Falei, como? Quem será que é, né? Na pandemia, batendo na porta da gente. Quando nós saímos para ver o que era, dá licença só um pouquinho aqui. Vocês não vão, dá para ver aí? Dá para ver? Dá, né? Quando nós abrimos a porta, tinha uma cesta na porta. Só que a pessoa bateu e fugiu. Não deu para ver. Ela nem pegou o elevador, ela pegou a porta assim, pegou a escada e foi embora. Não deu para ver quem era. E nós trouxemos para dentro de casa, fomos abrindo, era verdura, frutas, um monte de coisa. Eu falei, Deus do céu, quem é isso? Eu não sei até hoje. Eu só sei uma coisa, que era uma espírita. É a única coisa que eu sei. Era uma espírita. Podemos fazer esse tipo de coisa?
Mas sabe, eu sei o que passa no teu coração e no meu coração. A gente acha que um ato de serviço como esse não é pregar o Evangelho. A gente acha que pregar o Evangelho, assim, você aceita Jesus Cristo como teu eterno sucessor? Não, então, que nem aquele pastor que estava pregando um dia, tinha um diácono do lado de um senhor internado, elegante, bonito, charmoso, né? E o pastor pregava, ele disse: hoje ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração, hoje é a palavra de Deus, abre aquele que bate e tudo mais, tal. E aí o diácono olhava para o homem, e se ouve ouvires a tua voz, ele vira para o homem e fala assim: o senhor não quer aceitar Jesus Cristo para ir para o céu? Ele falou: não. Eu falei: então vai para o inferno. Então vai para o inferno, mas não quer ir para o céu, então vai para o inferno, né? Não se trata disso. Quem não crê já está condenado. Nós não viemos para o mundo para condenar ninguém. Nós viemos do mundo para ser servos do Altíssimo e servos ponte, instrumento para os outros. Pelo amor de Deus, não quebra as pontes no seu trabalho, porque se você quebra as pontes no seu trabalho como mau testemunho ou outra situação, seja ela qual for, às vezes não é um mau testemunho, mas é um bicho rancoroso, rancudo, que é uma coisa, parece um pitbull de Deus, um bulldog, né? Como que essa pessoa vai querer ter a alegria de vir aqui participar com vocês, se eu sou assim? De jeito nenhum. Assim, nossa, eu não vou nem passar na frente daquele lugar lá, porque se for igual esse cara aqui, eu não vou nem passar na frente daquele lugar. Então, irmãos, para terminar, porque eu acho que já deu o horário, né, pastor? Já deu, né? Tem que terminar logo antes que vocês vão fazer igual Barrabás. A quem é crucifica-o, meu, vou jantar, já vou lá, né? O restaurante já está com aquela fila desse tamanho, só falando ainda aí, né? Quero dar breves sugestões práticas para vocês e encerrar essa reflexão. O que eu faço, pastor? Primeiro, sugestão número 1. Se você puder anotar, por favor, faça. Caso contrário, depois eu mando para o pastor João ou para a Mônica, ela divulga no grupo de WhatsApp de vocês, que deve ter, né? Irmãos, irmãs, ser um agente missional de Deus, desse que está sempre enviado, onde estiver, quando estiver e com quem estiver, primeira sugestão que eu quero trazer para todos nós esta manhã é: mantenha os teus olhos abertos para o próximo. Mantenha os teus olhos abertos para quem está do teu lado. Comece ao seu redor. Está vendo? Você não precisa ir na África, mas se Deus tocar o teu coração, tudo bem, não tem nenhum problema. O seu vizinho está passando por alguma dificuldade, mantenha os teus olhos abertos. O colega de trabalho parece que está sobrecarregado, indo para uma depressão, mantenha os teus olhos abertos. A caixa do supermercado que está lá te servindo, trate-a com dignidade. Quem coloca gasolina no teu carro, mantenha os teus olhos abertos. Um olhar atento, uma palavra bondosa, um sorriso genuíno, gente, pode ser o ponto de partida para o Evangelho. O ponto de partida. Eu raramente, às vezes eu me esqueço, sento num restaurante, alguém que está me servindo, antes dele vir, qual é o teu pedido? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Quantos anos você trabalha aqui? E eu começo a puxar conversa com ele. Depois eu faço o pedido. Qual é o teu nome? Ele está me servindo. Aquilo é ponte para o Evangelho. Qual é o teu nome? Pergunte-se a si mesmo, todos os dias: quem Deus colocará na minha frente hoje? Abre o teu olho. Tá bom? É uma dica prática para você ou não? Todo santo dia Deus vai colocar pessoas perto de você. E quando coloca uma chata, você fala assim: oh meu Deus, já começou mal esse dia. Oh, caramba, desse dia, viu? Começa justo que esse cara já me perturbando. Abre o teu olho, porque você pode virar o jogo com uma palavra dócil para que o Evangelho venha para a vida dele. Faz sentido ou não? Essa é a primeira dica. A segunda dica: mantenha os ouvidos atentos para as histórias, não histórias, para as histórias reais que as pessoas anseiam por serem ouvidas. Nós não precisamos ter todas as respostas e não temos, mas nós podemos ter um coração disposto a escutar as pessoas no seu dia a dia. Permita que as pessoas compartilhem com você as dores que elas têm. Mas eu sei, né, que a gente pode cantar aquele santo corinho, né, santo do diabo, que diz assim: ema, 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 cada um com seus problemas.
Nós crentes não fazemos isso, não. Elas vão compartilhar as suas lutas, as suas dores, mas também as suas alegrias. Não tem coisa mais fantástica do que emprestar 2 ouvidos e botar um zíper na boca e escutar as histórias das pessoas. E elas vão contar. Às vezes nós não temos uma solução imediata, que a pessoa está devendo tudo, vai ser despejada, tem que 50 mil para pagar. Às vezes não consegue, mas ouça. Como posso ouvir mais e falar menos? Essa é a segunda dica. A terceira dica, eu falei a primeira, eu tô usando as metáforas, né? Olhos. A segunda dica é ouvidos. A terceira dica agora é mãos prontas para servir, como João, às vezes é um prato de comida, às vezes é um copo de água, às vezes é uma oração por um colega do trabalho, e você vai revelar Jesus Cristo para aquela pessoa. Pergunta: em que área posso oferecer a minha ajuda hoje? Onde as minhas mãos podem contribuir? E finalmente, 2 últimas finais. A quarta: mantenha palavras relevantes de esperança. Olha, que as pessoas vejam você e dizem assim: eu amo conversar com ela, que todas as vezes que eu converso com essa mulher eu saio com esperança para a minha vida. Que fantástico, por que não ser assim? Então, não precisamos pregar um sermão a cada esquina, se quiser pode, mas nós podemos semear esperança onde nós estivermos, para que as oportunidades surjam. Como eu posso ser sal e luz nas minhas conversas? Quando eu converso com alguém e a pessoa fala assim: a vida não dá certo mesmo, está muito difícil, você fala assim: é mesmo, né? Está difícil. Tu perdeu uma grande chance, uma grande oportunidade de gerar esperança naquele coração. Pelo contrário, você jogou ela mais para baixo ainda. Então essa é a quarta e a quinta dica que eu trago para vocês, é para onde tem que terminar. Mantenha a consciência, e eu venho enfatizando, de que você é enviado, de ser enviado. E talvez esta seja a mais importante e viva consciência que eu e você precisamos nutrir todo santo dia. Vou sair de casa, estou saindo enviado. Vou para uma reunião do meu trabalho, estou enviado ali por Jesus Cristo. Vou me reunir com as minhas amigas, como a minha esposa faz algumas vezes durante o mês, para tomar um café com elas num lugar. Vou enviada. Você não está no teu trabalho apenas para ganhar dinheiro ou por acaso. Você não está na família que está por acaso. Deus colocou cada um de nós nos seus devidos lugares com um propósito, e esse propósito é ser um embaixador do reino de Deus. Um embaixador do reino de Deus. Assim, irmãos e irmãs, finalizo com esse pensamento para que você leve não para a tua casa também, mas para o teu coração. A distância mais difícil que existe no mundo e a mais longe que existe não é daqui até a Índia, é daquilo que você ouviu agora, e fazer isso daqui descer e se instalar no teu coração. Essa é a maior distância que existe no mundo. Então, o que eu quero dizer para vocês e para nós é que, se cada um de nós abraçarmos não uma atividade da igreja, eu já participo do conselho missionário, não é disso que eu estou falando nesta manhã, continua participando, mas a palavra comum a todos nós é que, se nós abraçarmos esse estilo de vida missional, imagine o que Deus fará na vida sua, dessa igreja e dessa cidade. Imagine, pensa um pouquinho sobre isso, imagine o que Deus fará. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, e não vou chamar ninguém à frente, porque eu disse, para mim não se trata disso nesta manhã, você se comprometeu, alguns, outros talvez não possam, e quem sabe, né, pastor, pode levar um para casa, né, se você se comprometer a trazer a semana que vem, né, eles podem levar? De repente quer pensar um pouquinho mais, né, aí, traga. Mas o que eu quero que você saia daqui nesta manhã é: Senhor, eu entendi, e eu vou viver esse estilo de vida, porque o Senhor me chamou
para isso. Vamos fazer isso, gente boa? E não sou eu que prometo, mas Jesus nos promete que se nós vivermos nesse estilo de vida, não vai ter lugar nessas cadeiras de tanta gente que vai querer viver o Evangelho como você vive. Essa igreja só aumentará na medida e na proporção em que cada um de vocês assumirem definitivamente, de uma vez por todas, esse estilo missional. Faz sentido para vocês, não? E eu acho que nós vamos aqui celebrar a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, não se esqueça que é uma ceia missional, porque todas as vezes que comerdes e todas as vezes que beberdes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando que nós deixaremos de ser missional? Quando Ele vier e dizer assim: chega, servo bom e fiel, entra e descansa, porque agora é só celebração. O que você tinha que ter feito, foi feito. Ó nosso querido Deus e bondoso Pai, esse é o nosso tempo. Hoje aqui neste lugar foi a hora de cada um que aqui está. E se estamos aqui, é porque o Senhor tinha e tem uma palavra e um desafio aos nossos corações. Ao sairmos dos nossos lares, de onde nós estávamos, talvez nós não tivéssemos ideia nenhuma do que o Teu Espírito iria trazer para nós enquanto a Tua comunidade de fé. E o Senhor veio ao nosso encontro nesta manhã uma vez mais. Assim como o Senhor, ao ser ressurreto dentre os mortos, foi ao encontro da Tua comunidade, dos Teus discípulos, e eles ali estavam acuados, amedrontados, e o Senhor chega a eles e diz: paz seja convosco. E imediatamente o Senhor diz a estes homens e a estas mulheres: assim como o Pai me enviou, eu vos envio ao mundo. Senhor, minha oração é que essa igreja seja igreja, que essa igreja que é constituída dos teus discípulos e das tuas discípulas, viva um estilo de vida que onde a planta dos pés deles pisarem, quando eles pisarem e com quem eles estiverem, Senhor, seja uma revolução tão fantástica na vida das pessoas e do entorno, que elas possam vir a dizer, como disse o ex-zombador amigo de João: João, eu quero isso para a minha vida. Ah, Senhor, isso é bênção, isso não é peso sobre as nossas vidas. O Senhor, quando pensou a missão, não é um fardo que cada um tem que carregar como uma tarefa pesada, difícil e dura. Não, o Senhor nos chamou para sermos discípulos e discípulas que vivem um estilo de vida tão contagiante, irresistível para aqueles que se relacionam conosco e falam: meu Deus, como que eu posso ser como você é? E aí o teu evangelho, que é contraste, faz diferença. Ó Senhor, muito obrigado por esta palavra. E agora que vamos celebrar esta ceia, não como um rito, mas como a presença do teu Espírito sobre nós, deste Espírito missional que nos envia. E aí, ao sairmos daqui, vamos sair fortalecidos por esse meio de graça para realizarmos a tua missão no mundo, onde estivermos, com quem estivermos e quando estivermos. Que todos nós sejamos assim, para a glória de Deus Pai em Cristo Jesus. Amém e amém. O grande e maravilhoso amor de Deus,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.